A produção de grãos tem sido um processo cada vez mais complexo que envolve tomar decisão assertiva e precisa, sem margem para erro. Trigo se posiciona nesse contexto como uma importante ferramenta. Eu sou o Thiago Strobel, sou gerente comercial da Strobel Sementes, e hoje comigo aqui no Prosa de Lavoura vão estar o Michael Matana, diretor comercial da UERJ Genética, Igor Valério, pesquisador e responsável pelo programa de melhoramento da UERJ Genética, e também Lucas Bruschi, consultor comercial da UERJ Genética. Sejam bem-vindos e peço que vocês se apresentem à nossa audiência. Bom, muito bom dia, Thiago e todos os ouvintes aqui desse podcast tão nobre, o Prosa de Lavoura, de um parceiro tão importante para a UERJ Genética, a Strobel Sementes, parceiro de longa data. Como o Thiago comentou, meu nome é Michael Matana, faço parte de gestão comercial da UERJ Genética. Já tenho um longo tempo de casa, 12 safras de trigo, cada safra uma safra diferente, e nessa o cenário não poderia mudar. Temos grandes desafios, mas também grandes novidades que vêm para somar a cultura do trigo e principalmente seu diferencial para o produtor, para que a gente consiga principalmente entregar sustentabilidade e renda ao produtor gaúcho e ao triticultor de todo o Brasil e da América Latina que nos acompanham. Bom, muito bom dia a todos, satisfação poder participar desse podcast, muito importante para que a gente possa debater e entender um pouquinho mais os cenários do trigo na safra atual e nas próximas safras. Então, meu nome é Igor Valério, como o Thiago comentou, trabalho hoje dentro do programa de melhoramento da UERJ, programa voltado exclusivamente na cultura do trigo, e já são aí quase 20 anos dedicados à pesquisa, no desenvolvimento de cultivares, e trabalho aí na gestão junto com todo o time da UERJ de pesquisa, focado em desenvolver cultivares diferenciais aí no mercado de trigo. Bom dia a todos, agradecer novamente o convite da Strobel, a parceria de longa data que a gente tem. Para nós é uma satisfação estar novamente aqui falando um pouquinho dessa parceria, da cultura do trigo em si, da importância do trigo dentro da propriedade, enfim, dentro da nossa vida, nosso contexto diário, cultura aí importantíssima para toda a população. Como o Thiago já falou, me chamo Lucas Bruschi, atuo como supervisor comercial da UERJ para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E uma alegria novamente estar podendo compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido nas últimas safras de trigo com todos vocês. Qual a avaliação que vocês fazem da última safra que tivemos de trigo? E no que nós avançamos em relação aos outros anos? Bom, Thiago, primeiro, quando essa pergunta chega, ela é extremamente pertinente, porque a gente precisa olhar o cenário da última safra, que ainda está se definindo, né? Muitas regiões ainda colhendo. E são alguns paralelos que eu vou dividir com o colega Lucas Bruschi, e aí cada um vai poder falar um pouquinho de cada região e principalmente no que a gente tem evoluído. Quando a gente olha o cenário de safra de trigo, olhando Paraná, São Paulo, Cerrado, dividindo essa região, basicamente Paraná a gente vive a menor área de trigo semeada dos últimos 10 anos, então nós tivemos uma redução de área extremamente significativa, caindo de mais de 1 milhão de hectares para 825 mil hectares semeados no estado do Paraná, principalmente em virtude da janela de semeadura, onde nessa última safra a grave seca que assolou o produtor do Paraná também no período de dezembro a janeiro, antecipou a cultura da soja e modificou as janelas de semeadura e trouxe o milho safrinha numa crescente muito grande, que já não é mais safrinha, é safra no Paraná. E a gente teve uma redução de área no Paraná muito significativa, uma manutenção de área no estado de São Paulo e uma leve redução no Cerrado brasileiro. Vale destacar também que o produtor do Paraná, ele viveu um cenário de a menor safra semeada dos últimos 10 anos, mas também vai viver um cenário de uma das maiores produções totais do estado. Isso principalmente em virtude de um ponto muito importante. Ele investiu muito em genética e manejo. E a gente tem vivido resultados de rendimento no último ano, principalmente pensando no cenário de Paraná, que foram extremamente elevados. Resultados de rendimento de mais de 100 sacas, produtividades que não baixaram nunca de 80 sacos, e mesmo com a menor semeada da história, superando os 3 milhões de toneladas colhido naquele estado. São Paulo também com bons índices de produtividade, e o Cerrado também conseguindo entregar produtividade constante. E isso graças ao papel da genética,
que nos últimos anos vem investindo cada vez mais em materiais que possam entregar potencial produtivo, e hoje a UR é peça fundamental nisso, e estamos muito felizes com os resultados obtidos nesses 3 estados, nessas regiões, porque provam o quanto a genética tem poder na hora de entregar rendimento. A busca por uma genética cada vez mais rentável e que entregue segurança e potencial produtivo é a grande pegada hoje do momento, pensando em cultura do trigo. Já no Rio Grande do Sul o cenário é diferente, e nosso colega Lucas vai poder compartilhar um pouco mais, tem vivido mais na prática ponta, mas a gente também está tendo sim bons resultados. Pensando nesse cenário, né, turma, a gente vivendo as condições que a gente vê no Rio Grande do Sul de safras e verões de seca, baixas produtividades da cultura de verão, o trigo esse ano, novamente, a gente vive desafios durante a safra, né? E aí a gente tem inúmeros cenários dentro do estado. Inúmeras regiões o pessoal acabou fazendo um investimento mais baixo, buscando maior rentabilidade para, sim, trazer dinheiro para dentro da propriedade, né? Então a gente dentro desse cenário, como o Michael bem pontuou, a genética vem nos ajudando muito, né? E eu já destaco aqui algumas cultivares que se destacaram nesse ano, justamente por essa busca do produtor, por estabilidade produtiva, por rentabilidade. Então a gente teve, mesmo com redução de área, a nossa estimativa é ter uma boa produção, e a média do estado tende a crescer também muito por conta disso, né? Então a gente tem alguns cultivares que vêm contribuindo para o sucesso do agricultor nesse cenário, como o El Selvagem, que é um material de ampla adaptação e estabilidade, um Feroz, um Soberano, que contribuíram muito por esse cenário do agricultor, né? E também quando a gente vem para outras regiões, Santa Catarina, regiões mais altas, de alto potencial, para a cultura a gente também tem bons tetos produtivos, né? Então a gente vê cultivares entregando ótimo potencial, né? Muito acima da média do estado, como um Guardião, um Turbo, um Gladiador, que são cultivares de alto potencial, né? Mas a gente destaca que mesmo no cenário desafiador, em alguns ambientes o pessoal reduziu muito o investimento, outras regiões a gente viu que é comum para nós, muita chuva no florescimento, então acaba aumentando a pressão de doenças. A gente conseguiu bons tetos produtivos, mas o principal, boa rentabilidade para o agricultor, né? Algo que a gente discutiu muito agora nos eventos de inverno, nos dias de campo. O produtor nos questiona, não, mas questão de preço não está tão boa, mas o que a gente foca muito? Principal, produtividade. A moeda do produtor é o grão. Então, mesmo com todas essas condições, desafios climáticos, cenário comercial, a gente teve boas produtividades e boa rentabilidade, e também boa qualidade industrial, né? Além dos materiais estar entregando um ótimo pH, né? Então a gente tem boa qualidade industrial quando a gente olha para teor de proteína no grão, Fine Number, alguns pontos de qualidade que a gente tem que olhar esse aspecto também a nível industrial. Então, dentro do esperado, dentro de todo o cenário, a gente teve boas produtividades e o principal, né? Boa rentabilidade com a cultura nos diferentes cenários do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O trigo, num contexto, ele tem problemas de preço esse ano, o produtor está enfrentando isso, né? Como que a gente pode transformar o trigo numa ferramenta estratégica para o nosso sistema produtivo ser mais rentável? Ele é um investimento para a lavoura de verão? Assim, Thiago, o trigo, né, hoje, assim como qualquer cultura, a gente tem que olhar o sistema produtivo, a gente tem que olhar dentro da nossa propriedade, entender que a gente não faz agricultura com apenas uma cultura só, né? Não só cultura de verão, não só cultura de inverno. Então a gente tem que olhar muito para a diversidade, né? Olhar a rentabilidade dentro de todo o sistema, de todo o contexto produtivo, né? E o trigo a gente olha, né, olhando, pensando na média dos anos, é uma cultura que sempre vai trazer rentabilidade. A gente não pode um ano plantar, outro não plantar, né? Olhar ele dentro do sistema, a gente vai estar diluindo o nosso custo dentro da propriedade, a gente tem maquinário, tem os funcionários, tem toda a estrutura da propriedade para manter, né? E o trigo dentro desse sistema, a gente começa a diluir esses custos, olhar, como já comentamos, para genética, que encaixa dentro da propriedade, diversificação de ciclos, principalmente. Então, dentro do nosso cenário agrícola, dentro das propriedades, a gente vai ter o trigo como um aliado. Primeiro, para a gente diluir custos. Posteriormente, a gente tem acompanhado propriedades que o pessoal tem trabalhado na adubação de sistema. Então, toda a adubação da cultura de verão faz na cultura de inverno. A gente olha para um espaçamento de 17 a 20 centímetros a 22, com algumas mudanças agora de maquinários, mas a gente tem uma uniformidade da fertilidade do solo, que é ponto essencial hoje dentro da agricultura. A gente vai fazer rotação de culturas
Então, normalmente, nas áreas que a gente faz rotação, a gente produz mais a cultura de verão, quebra o ciclo de doenças. Quando a gente olha para a palha no sistema, períodos de veranicos, a gente vai fazer com a cultura de verão, suporte mais essa condição por temperatura mais baixa do solo, manter mais essa umidade. Planta daninha hoje, que é algo que é um desafio muito grande para nós como técnicos. Então, a cultura de inverno vai ajudar nesse manejo, vai ajudar na gente ter palha no sistema, culturas ou plantas daninhas que são fotoblásticas positivas, que dependem de luz para emergir, germinar. A palha vai fazer uma supressão para ela, não deixando ela emergir ou retardando sua emergência, que vai fazer com que a cultura não tenha tanta competição, tá? E também, né, além desses manejos dentro do sistema, mel, trigo, no decorrer das safras, aí a gente for fazer a rentabilidade, sim, tem colocado o dinheiro dentro da propriedade, que é algo primordial, né? Além de ele contribuir com o sistema, fazer com que a gente tenha um sucesso maior na cultura de verão, né? Com ferramentas adequadas, diversificação de cultivares, de ciclos, a gente diversificar épocas de plantio, a gente consegue, sim, uma ótima rentabilidade que vai ajudar aí no sucesso dentro da propriedade. Certo. E quais são os desafios que o produtor tem enfrentado em relação à produtividade? E como que eles podem ser mais eficientes nesse enfrentamento? E como que a genética contribui nesse sentido? Bom, pensando a nível global, se a gente pegar hoje os últimos dados do USDA, da última semana, a estimativa é recorde de produção a nível global de trigo, esperando aí mais de 815 milhões de toneladas. Então já supera bastante a última safra, que foi de 800 milhões. E na verdade a gente vem em quedas constantes, foram 4 anos seguidos de quedas constantes a nível global. Então, depois de 4 quedas, a gente tem uma crescente de produção mundial. Os principais países exportadores também cresceram essas produções, aí, União Europeia, Rússia, Ucrânia, Canadá. Então, esse é um cenário que a gente tem hoje de uma produção excedente e que, indiretamente, somado à inversão de maior valorização do real com o dólar, a gente tem as cotações em baixa, não só a nível Brasil, mas a nível mundial também, por essa maior produção a nível global. Só que esses são parâmetros importantes, só que não está hoje, digamos, não cabe hoje ao obtentor ter hoje uma... como eu posso dizer, não tem um poder em relação a isso, né, ao preço que define. A gente precisa entender o cenário para poder trazer para casa e trazer essas dores do produtor e ver o que é genético, o que o obtentor pode fazer a curto, médio e longo prazo. E dentro desse sentido, a gente vem trabalhando há muitos anos para tentar resolver, ajudar o produtor nos maiores gargalos que ele tem, que são as doenças de difícil controle. E essas doenças de difícil controle, somado a parâmetros que a gente não tem como resolver na prática, seja com produto, seja com qualquer outra questão que possa ser resolvida, que não esteja ao alcance hoje do produtor. E aí, a nível de doença, a gente pode falar hoje de Giberella, que está relacionado ao teor de micotoxinas, e essa é uma safra, principalmente no Rio Grande do Sul, que o nível de Giberella tende a se aumentar, e aumenta o nível de micotoxinas lá na ponta, que são as doenças de difícil controle. Hoje a Giberella, o produto ajuda, mas ele não resolve, né? Ele atenua, mas não resolve. A genética tem que ter o papel mais importante, fundamental. Além da Giberella, a gente pode falar na germinação na espiga, que é um parâmetro importante, que hoje a gente tem genética para resolver, ou não tem produto que resolva. Aliado à germinação na espiga, que é o Fale Number, é um parâmetro que vai nos indicar, a gente tem o peso de hectolitro, também é outro parâmetro que é a genética que tem que entregar. Então, só aí eu trago Fale Number, peso de hectolitro, redução de micotoxinas, parâmetros importantes que nós, como obtentor, a gente vem trabalhando fortemente, e são parâmetros hoje, que se for pensar em nível de genética, eles são hoje controlados por muitos genes, então não é assim de uma hora para outra para resolver. E quando a gente pensa em resolver um parâmetro controlado por muitos genes, a gente precisa entender que quando a gente resolve uma coisa, a gente muitas vezes deixa pecar em outras. Então aí está o grande desafio da pesquisa.
tentar resolver parâmetros de difícil controle, tá? Sem deixar a desejar em produtividade e qualidade para a indústria. Então, esse é o desafio hoje do obtentor e é o desafio maior que a gente vem trabalhando, que é maximizar tudo isso numa cultivar. Obviamente que trigo perfeito não existe, mas chegar num trigo hoje que consiga entregar pelo menos grande parte do produtor nas doenças de difícil controle, sem pecar em qualidade para a indústria e ter ainda a produtividade, que é o ponto principal para ele. E o trigo tem avançado, tem saído das regiões frias e avançado para o Cerrado brasileiro. Como que tem sido esse avanço do trigo para o Cerrado? Perfeito, Thiago. Pergunta extremamente pertinente, porque a UR tem sido líder nesse segmento. Desde 2019 vem com um programa de melhoramento genético em loco em Cerrado brasileiro, o que nos dá cada vez mais capacidade de desenvolver uma genética cada vez mais adaptada e que suporte todos os desafios que são do Cerrado brasileiro. Hoje, quando a gente olha o ambiente de Cerrado, nós temos grandes desafios. O Igor vai poder também me ajudar e complementar, mas hoje a gente tem o desafio da Bruzone, que é uma doença da espiga, que assim como a Giberella aqui no sul, tem um potencial ainda mais agressivo, que pode realmente dizimar lavouras, o qual hoje é um dos pilares do nosso programa de melhoramento, é trazer materiais com tolerância genética à Bruzone. Temos o desafio do estresse, da seca, do calor, da temperatura elevada, do baixo índice pluviométrico, e todos esses são fatores ambientais que nós buscamos hoje dentro do nosso programa de melhoramento solucionar, e nos próximos anos estaremos entregando cultivares que realmente fazem sentido e que vão permitir sim a ampliação do trigo no cerrado. Então, o trigo do cerrado hoje ele é uma realidade, ele é uma constante e ele será uma crescente para os próximos anos. E os números nos mostram isso. O cerrado vem conseguindo ampliar a área de cultivo, possui área disponível para isso, são mais de 2 milhões de hectares disponíveis de trigo em regiões de transição à baixa, que hoje não são cultivados e que nós temos como missão desenvolver genética para este ambiente. Mas veja bem, este é um ambiente que foge do tradicional, porque as áreas tradicionais de trigo no cerrado estão em altitudes acima de 700 metros, em solos um pouco mais corrigidos, que não tenham tanto problema com alumínio. Quando a gente olha esses 2 milhões de hectares, eles estão em áreas de transição, de 400 a 700 metros de altitude, em solos mais fracos, com temperatura ainda mais alta, com problema de alumínio, e que hoje, sem a tecnologia desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético da UER, todo o time de pesquisa do Igor, todas as pessoas que estão ali identificando, fenotipando e trazendo novas soluções, não seria possível. E o primeiro resultado de todo esse trabalho foi lançado nessa safra, está disponível a partir da próxima safra para o produtor do cerrado, que se chama ORS Lampião. Trigo forte e destemido como o produtor do cerrado, que enfrenta todos os desafios. E quando a gente fala em produtor do cerrado, é muito gaúcho. Os próprios parceiros aqui da Strobel Sementes possuem área na Bahia, né, Thiago? E sabem o quanto é desafiador produzir lá em cima, mas hoje, graças aos avanços da pesquisa, nós estamos conseguindo entregar soluções que estão e irão no futuro possibilitar esta ampliação de área e crescimento do trigo no cerrado de uma maneira constante e sólida através da genética e das tecnologias desenvolvidas pelos programas de melhoramento. Tá bem. E quais as etapas e avanços do processo permitiram desenvolver o nível de excelência para transformar o ORS blindado numa cultivar pronta para o seu lançamento de mercado? Bom, o desenvolvimento de uma cultivar, basicamente, existem hoje diferentes estratégias, ferramentas para desenvolver qualquer cultivar. Não existe estratégia perfeita, tá? Essa é a primeira coisa que precisa ficar bem claro. Hoje os obtentores usam estratégias mescladas
e todas elas visam o desenvolvimento de uma cultivar. Qual que é a ferramenta ideal? Bom, cada obtentor vai eleger dentro do seu mundo, porque essa estratégia precisa pagar conta lá no final. Porque hoje, das estratégias mais modernas que existem, tem muitas estratégias que ainda não pagam a conta. Então a gente precisa balancear muito bem e entender que hoje, o que melhor resolve o problema do obtentor hoje é, digamos, utilizar e misturar ferramentas convencionais e ferramentas que usam técnicas moleculares, são estratégias mais modernas. A gente precisa entender e maximizar a usar as duas estratégias. No caso do blindado, a gente utilizou as duas estratégias, mas começa muito antes, começa desde a escolha dos genitores. A escolha dos genitores é a etapa principal e essencial para o sucesso do desenvolvimento de qualquer cultivar. E essa escolha dos genitores, ela precisa ser muito baseada no que eu quero encontrar lá na frente. Se eu quero uma cultivar com resistência ao ídio, eu estou utilizando 2 genótipos com suscetibilidade ao ídio, eu nunca vou encontrar uma cultivar resistente. E assim por diante. Então, dentro desse contexto, o desenvolvimento de blindado foi utilizar genitores que eu conseguisse encontrar dentro do processo de variabilidade, resolver os problemas mais difíceis da cultura do trigo, que, como eu comentei antes, são aqueles problemas de mais difícil controle, porque a gente não tem controle externo. E em cima disso, a gente pensou, bom, precisamos trabalhar dentro da base feroz, que é a base hoje mais produtiva que a gente tem, mas precisamos resolver alguns problemas que hoje a gente tem a cultivar feroz. Seja melhorar a questão de sanidade, mas também colocar mais caixa produtiva, manter o nível de qualidade, melhorar o peso de hectolitro e manter coisas básicas que ele tem, que são referências, como giberela, como características importantes como mancha, e assim a gente foi trabalhando dentro do meu grupo de genitores que a gente tem, para que ao cruzar esses genitores eles pudessem me trazer variabilidade útil para eu encontrar características e assim desenvolver, cultivar, como foi blindado. Eu comentei antes que hoje tu desenvolver a base de um pré-melhoramento, que a gente chama, que é desenvolver fontes de resistência hoje, é muito fácil. O difícil é você colocar essas fontes de resistência dentro de um genótipo altamente produtivo e que seja também atrativo para a indústria. Esse é o grande gargalo. Essa é a grande dificuldade. Por isso que a gente entende que o blindado hoje é uma cultivar única, exclusiva. Vou te falar a verdade, eu não sei quando a gente vai conseguir chegar numa cultivar nesse nível novamente, porque é uma cultivar muito diferente, porque ela consegue trazer uma fonte de resistência para várias doenças e, ao mesmo tempo, manter uma caixa produtiva e manter uma qualidade de excelência. Vale ressaltar que esse nome blindado, ele não significa imunidade, tá? Para nenhuma doença. A gente fala tanto em sanidade, mas não significa imunidade. A doença, ela vai entrar. Ela vai entrar. Vai entrar um pouco de giberela, vai entrar um pouco de mancha? Vai. Mas ela vai ser muito mais fácil de resolver do que qualquer outra cultivar que tem no mercado. Então, por isso que ele é blindado. Ele é diferente de todos os outros. E mesmo assim, entrega mais produtividade e mais, digamos, um padrão de indústria diferente do que qualquer outra tem, mesmo no nível alto de rendimento. Você não vai ver cair qualidade, você não vai ver oscilar o nível de qualidade em função do rendimento e vai sempre entregar isso numa indústria com mais peso de hectolitro. Então isso é o que a gente chama hoje de um case que não acontece todo ano dentro do programa de melhoramento. Como eu digo, e comento com o Maicon, com o Lucas, que nós estamos entregando blindado, mas não sei quando nós vamos conseguir trazer algo nesse nível novamente, porque é algo muito diferente. Só também fazer um comentário, né, e para nós como time de vendas, né, é uma honra poder ter um produto como esse para vender, e principalmente porque ele toca na dor do produtor. Hoje o nosso produtor, a cada mesa como essa que a gente senta para conversar, a gente lhe questiona: você prefere um trigo muito produtivo ou um trigo de alta estabilidade produtiva? E a estabilidade produtiva é o que mais o produtor busca. Eu quero algo que me dê estabilidade.
E o desenvolvimento de blindado, ele traz os dois fatores em conjunto. Tanto que o slogan dele é o trigo feito para você colher sempre. E ele foi selecionado a nível de campo na pior safra da história de trigo do Rio Grande do Sul, que foi a safra 2023. Ali nós determinamos o nome e demos continuidade e velocidade para o lançamento deste material. Me recordo quando o Igor me convidou para olhar os ensaios, olha, tem algo aqui muito diferente para a gente poder olhar no campo. E blindado era realmente um produto que despontava e se destacava à frente de tudo que nós tínhamos na época no nosso programa de melhoramento. E isso é algo que não acontece todo dia, não nasce todo dia, é um evento, é uma exclusividade, é algo que realmente vai tocar no âmbito do que o produtor busca. Algo que entregue estabilidade, que não importa a safra, se for boa ele vai ter recorde de rendimento com blindado, e se a safra for terrível, vai ser o cara que vai segurar as pontas dentro da sua propriedade. Por isso que é algo que realmente não nasce todo dia, que é um evento e que para nós como time comercial é uma satisfação gigante, assim como tenho certeza que para todo o nosso time de pesquisa e desenvolvimento é algo que é de alegria sem tamanho poder chegar num nível tão alto de produto. Certo, vocês até citaram que o produto é um produto nobre e dificilmente venha tão logo algum tão potente, tão nobre quanto blindado. Eu queria entender um pouco com o Igor, assim, para o melhoramento, ele caminha no sentido de maiores tetos produtivos, ou a gente vai mais no sentido de estabilidade, tentando agregar produtividade, assim como o blindado? Bom, o melhoramento ele tem que caminhar para várias vertentes. A gente não pode caminhar exclusivamente voltado para um trigo completo como o blindado, porque existem outras vertentes de máximas produtividades e trigos mais rústicos. Então a gente tem que caminhar, sim, o melhoramento ele tem que estar atento a vários nichos de mercado, não exclusivamente uma só. A gente busca, obviamente, o principal, que é a produtividade, que é o que o produtor quer. Para isso, a gente trabalha muito com genética de fora, porque essa genética de fora ela vai me trazer, a única possibilidade que eu tenho de trazer genes diferentes de produtividade. Se a gente usar sempre a mesma base brasileira, nós vamos bater num teto. E isso aí não só o R, obviamente todos os programas eles trazem materiais diferentes, e aí está o desafio, aí está o gargalo, tu conseguir trazer uma base de fora que tenha muitos genes de rendimento para agregar, mas ao mesmo tempo eles trazem muitos problemas. Trazem problemas de viroses, trazem problemas de fungos, que aí está o papel do melhorista ir lá e conseguir selecionar aquilo que realmente vai agregar. Porque não adianta eu ter um trigo altamente produtivo, mas que ele seja suscetível a mosaico, seja suscetível a manchas, seja suscetível ao ídio e entregue um trigo para ração. Não adianta. Então, o melhoramento está voltado a atingir e cada vez mais aumentar a produtividade, sim, mas também usar uma base, né, e aí é papel de cada programa, que sustente essa alta produtividade com materiais aí que entreguem o melhor pacote possível. Volto a dizer, trigo perfeito não existe, mas a gente precisa chegar o mais próximo da perfeição. Igor, poderia comentar aquela quebra do paradigma do blindado, dos dois caminhos, de que trigos de alta sanidade não têm alto potencial produtivo e que trigos de alto potencial produtivo muitas vezes não vão ser trigos com um bom encaixe fitossanitário? Para a gente até trazer dentro do contexto do blindado também, algo que até hoje eu nunca vi e só estou presenciando e vivendo com o blindado. Bate muito, Michael, com a ideia que nós comentamos ontem, daquela linha de que o trigo desenvolvido como objetivo de fonte de resistência, ele vai ser um trigo, obviamente, com uma produtividade mais baixa, porque ele tem N genes ali para resistência à gibberella, para baixo teor de micotoxinas. E nós tínhamos isso até um tempo atrás. E com blindado ele vem para desmistificar e não precisar o produtor escolher caminhos. Ou eu tenho um trigo sadio, com baixo teor de micotoxinas ou outras doenças, mas ele não rende muito. É um trigo que não é muito produtivo. Com blindado a gente consegue
quebrar esse paradigma, porque a gente consegue ter um trigo com uma resposta muito boa em pacote fitossanitário, mas também com o teto produtivo. Por isso que eu digo que ele é tão diferente. E aí, pela primeira vez, a gente consegue dizer que o produtor ele não precisa escolher entre um trigo sadio, um trigo rústico e um trigo produtivo que entregue caixa. Não. Eu tenho um trigo hoje que eu consigo colher trigo todo ano. Então, por isso que ele é altamente diferente dos demais. Certo. E quais são as oportunidades de mercado que a gente tem hoje com segregação e biocombustível? Bom, eu vou deixar o Lucas falar sobre segregação, né, sobre os nossos produtos, sobre materiais que a gente tem nesse segmento e que realmente vem entregando rentabilidade. Hoje é uma das grandes tendências de mercado, o produtor precisa ficar focado e alinhado a isso. E depois vou contribuir na parte de biocombustíveis, o que a gente pode também trazer e quais são os produtos que têm potencial para isso do portfólio R-Genética. Perfeito, Thiago. Como a gente olha muito, que a gente parte primordial do nosso bate-papo, que é potencial produtivo, a gente tem que olhar oportunidades de mercado também, olhar o trigo dentro de todo o sistema, né? Todo o contexto e, posteriormente, comercialização. Então, algo que a gente preza muito dentro do nosso programa de melhoramento. E nós também, como parte comercial, temos que ter esse entendimento, né? Então, a gente olhando todas essas oportunidades de mercado, a gente tem trigos aí de altíssima qualidade, que na discussão com parceiros, com indústria, a gente tem hoje Selvagem, que é referência em qualidade industrial, quando a gente olha para um trigo melhorador ultra, que a gente chama, uma nova classificação que a gente trouxe a partir de Selvagem, pela sua elevada qualidade de proteína, teor de glúten, estabilidade dentro da indústria, que, olhando essa safra também, que a gente teve níveis de investimento mais baixos, a gente tem trigos com baixa qualidade e Selvagem nesse cenário vai ser um corretor e sim vai trazer rentabilidade para a indústria e a gente precisa olhar diferente para ele para trazer uma agregação de valor. Então, Selvagem abre um novo leque de oportunidades para trigos melhoradores, trigos fortes, que vão agregar muito dentro da indústria e vão ser corretores de trigos fracos, tá? E a gente tem também já um canal que apareceu de comercialização, que traz mais liquidez para nós, como cadeia, como produtores, que é a exportação. Então a gente tem trigos com uma proteína muito ajustada, que entregam caixa produtiva, que é o que o produtor busca. A gente vai poder encaixar trigos nesse cenário como turbo, né? Então o material que encaixa muito bem nesse segmento. A gente vai ter a questão de produção de produtos para alimentação animal, né? Então, ração, enfim, a gente vai ter algumas regiões que tem trigo destinado para esse consumo, que também é uma forma de nós estar enviando a nossa matéria-prima, tá? Então, a gente tem, além hoje da indústria moageira, moinhos, panificação, a gente tem exportação, tem indústria de ração. O Mike vai comentar a questão do biocombustível, que é outra forma da gente ter liquidez no nosso produto. Então, a gente hoje, como cadeia, tem diferentes cultivares, diferentes qualidades industriais, a gente classifica elas, né, entendendo que hoje a indústria não vai usar uma cultivar exclusivamente, vai ser uma mistura de cultivares para compor a indústria, não só trigo melhoradores, não só trigo pão. Então, hoje a gente tem dentro desse segmento diversos cultivares para compor esse sistema, buscando entregar o que o produtor busca, tá? Rentabilidade, alta caixa produtiva e também atendendo a demanda da indústria moageira para nós termos liquidez. Bom, vale trazer um contexto também aqui quando a gente fala de mercado, qualidade, acesso, etanol, sobre o mercado do Rio Grande do Sul, tá? Hoje o Rio Grande do Sul é um mercado extremamente importante. Entretanto, a gente tem alguns gargalos logísticos que também são importantes da gente trazer para dentro do cenário, porque, vamos lá, hoje o Rio Grande do Sul ele semeia mais de 1 milhão de hectares, esse ano nós teremos uma produção superior a 3 milhões de toneladas, mesmo com uma safra em área caindo, mas com alto potencial produtivo, então isso tem sido uma constância. Entretanto, se a gente for olhar o mercado, a gente tem alguns pilares. E qual que é o principal comprador do nosso mercado hoje? Hoje é a indústria moageira, tá? Só que a indústria moageira do Rio Grande do Sul, ela tem capacidade de moagem de 1,8 milhões de toneladas. Então, nós temos um excedente de 1,2 milhões ou mais de toneladas que a gente precisa encontrar outros mercados e que o mercado gaúcho aprendeu a fazer de uma maneira muito bem estratégica, sendo ele hoje o principal a exportação,
que vai consumir 300, 400, 500 mil toneladas, então é um mercado importante. O mercado para alimentação animal, que o Lucas pontuou muito bem, seja para suíno, para aves, para ração, esse é um mercado inconstante. A gente sabe das dificuldades de produzir aqui no sul, esse mercado vem sendo atendido porque muitas vezes nós estamos tendo problema na produção de milho, então o trigo entra como fonte de proteína para alimentação de suínos e aves e assim por diante. E mais recentemente a gente tem um mercado de produção de etanol que vem sendo construído e aqui trazer, né? Hoje temos uma indústria sendo liberada para a produção em Santiago, no Rio Grande do Sul, e temos a Biete Agro, que está construindo a maior usina de etanol da América Latina, de cereais de inverno, algo que realmente vai dar sustentação para o negócio de trigo no Rio Grande do Sul. Percebam que essa indústria ela vai consumir de 600 a 800 mil toneladas de trigo ano. E aí, além dela consumir o nosso excedente de produção, de industrializarmos dentro do nosso estado e trazer renda, negócio para dentro do Rio Grande do Sul, ela será responsável por gerar competição dentro do mercado. A competição ela é saudável. Hoje os moinhos eles têm uma oferta superior à sua capacidade de moagem. Então ele pode sim ditar muitos cenários ou precificar o nosso produto muitas vezes. A partir de agora nós temos competição. E essa competição ela é saudável, ela é bem-vinda e principalmente ela vai brigar por trigo de alta qualidade. Porque quando nós olhamos o cenário de trigo para a produção de etanol, nós temos um produto principal antes do etanol, que é o que hoje a Biete Agro vem buscando, que é a produção de glúten vital. Essa será a primeira planta da América Latina a produzir glúten vital, o qual é de suma importância para a utilização em aditivos de panificação, correção, e hoje não se produz na América Latina, se importa tudo de outros países, e é base para inúmeros alimentos proteicos e assim por diante. Então essa planta hoje ela vai ter como produto principal o glúten vital, a melhor parte do trigo. A partir daí ela vai ter como superproduto o etanol e depois o DDG e depois fechar uma cadeia de carbono completa, todo um ecossistema montado para que gere receita, renda para todos os elos da cadeia. E a partir daí a gente inicia um novo marco na agricultura do Rio Grande do Sul, porque nós temos players importantes comprando trigo, dando liquidez e consumindo todo o nosso trigo aqui dentro, porque o nosso excedente ou ia para exportação ou ia para a Praça do Paraná, que é o maior parque industrial hoje do Brasil, mas que aí nós teríamos que competir com logística, com preço internacional, com câmbio, fatores que o Igor trouxe aqui internamente. E quando esse produto está aqui perto, está aqui dentro da nossa casa, fica mais fácil de trabalhar. Então, a partir das próximas safras, o produtor começa a contar com novos mercados para o seu trigo. Entretanto, ele tem que estar atento a um ponto. Nem toda cultivar é igual, nem tudo o trigo vai servir para etanol. E, felizmente, já dando um spoiler aqui, hoje a UR vem fechando uma parceria muito importante com a Biete Agro para a produção de glúten vital e extração de etanol em cima de produtos que possuam características que sejam de interesse para a indústria. O Lucas falou da segregação de selvagem, é o mesmo caminho para a indústria de etanol, não é para a indústria de etanol. Não é qualquer trigo que será originário e que servirá de base para a produção, seja de glúten vital, seja de etanol. Serão trigos de alta performance industrial. E aí selvagem entra como um coringa, porque é um trigo de qualidade ultra, com a maior força de glúten do Brasil, com uma proteína extremamente elevada e com todos os fatores que esta indústria busca. E como spoiler também, blindado é um produto que vocês também verão dentro desse segmento, porque hoje, quando a gente pensa nessa indústria de glúten vital, principalmente, ela precisa de materiais que entreguem baixíssimos níveis de micotoxina.
de dom. Tá? A aceitação é muito mais exigente que a própria indústria de panificação, o nível tolerado. E para isso você precisa de uma genética de alta performance. E essa genética de alta performance é da UER e tem nome, se chama blindado. Tá? Esse trigo hoje vai trazer para nós novos horizontes, cenários distintos, aonde o produtor, além de ter cultivares altamente produtivas, rentáveis, que tragam estabilidade, vão ser coringa dentro da indústria, e aí a demanda vai ser muito grande. Então, para nós, sim, é uma alegria muito grande, e todo esse mercado, a partir dos próximos anos, começa a ter um horizonte muito mais positivo, e aqui o recado, né? Nem todo trigo é igual, e o produtor tem que escolher a genética certa para colocar dentro da sua propriedade para que ele consiga ter mais rentabilidade. E o que a gente pode esperar da próxima safra de trigo? E qual a dica que vocês podem dar para o produtor agora para se preparar para esse ano que vem? Bom, Lucas, vou deixar contigo e depois... Bom, vamos fazer uma dobradinha aqui, né, Maicon? Falar na região que estou mais alocado aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você pode fazer o contexto mais a nível Brasil, tá? Vamos lá, Thiago. Primeira coisa, né, que a gente pensa em quando eu vou implantar minha lavoura, semente de alta qualidade. Então, o primeiro ponto é a gente buscar uma semente de origem conhecida, que vai garantir que a genética que eu estou comprando tem uma pureza, tá? E tudo inicia pela semente. Então, eu preciso de uma semente de alta qualidade, né? Então, o primeiro ponto a gente teve, né, já conversando nos bastidores, Strobel produziu trigo com boa qualidade, boa produtividade, então a gente vai ter uma semente que o produtor pode ter acesso. Então, novas genéticas chegando no mercado também, com maior potencial produtivo e maior segurança, tá? Então, o primeiro ponto... escolher a semente, escolher cultivar, né, uma semente certificada, a gente entender a região que eu estou alocado, época de plantio e diversificação dentro da propriedade, né? Então a gente pegar hoje, juntamente com o nosso parceiro Strobel, a gente tem aí mais de 8 cultivares dentro do portfólio, então a gente vai ter todos os ciclos distintos, né? Então a gente vai ter que entender a região que eu estou semeando, minha época de semeadura, e também pensar em diversificar ciclos dentro da minha propriedade. A gente sabe que a tarefa de produzir não é fácil, né? O nosso clima aqui, normalmente, a gente sempre tem surpresas durante o desenvolvimento da cultura. Se eu tiver um clima mais seco, eu vou ter uma presença maior de oídio. Eu tenho que plantar um trigo sobre trigo, eu vou ter presença maior de mancha. Chuva no florescimento, normalmente nossa primavera é muito chuvosa, então a gente diversificando as cultivares dentro do meu sistema, eu vou também minimizar meus riscos, né? Então hoje a gente tem um portfólio muito completo, muito atrelado ao pilar que o Igor comentou, de trazer segurança dentro da propriedade. Então, a gente tem cultivares hoje, genética, nos ajudar nesse sentido. Então, a gente vai ter que fazer o planejamento da nossa lavoura, pensando em diversificar dentro das minhas áreas, né? Então, buscar um material para abrir semeadura, como um selvagem, um material de ciclo um pouco mais longo, o próprio soberano, que me permite plantar mais cedo, por ter um ciclo mais médio, materiais de estabilidade, né? Então, são materiais que eu preciso plantar boa parte da minha área, pensando no pacote que eles me entregam. Alto teto produtivo, alta estabilidade, mas também alta sanidade das principais doenças da cultura. Eu vou ter aquele meu talhão, que é o alto investimento, a minha coxilha mais corrigida, que eu vou buscar teto produtivo, que aí eu posso entrar com turbo, com gladiador, buscando extrair todo o potencial da minha lavoura, o próprio guardião, que você comentou para nós aqui, que foi um dos materiais mais produtivos dentro da lavoura de vocês, nessa última safra, e também os materiais para fechamento, materiais mais curtos, como o RS Sena, o próprio turbo, que é um super precoce. Então a gente tem desafios climáticos que todo ano a gente enfrenta, mas o trigo dentro do sistema produtivo hoje é uma realidade para trazer mais rentabilidade, para diluir os custos da minha propriedade, e a gente tem uma genética hoje muito adaptada para a gente ter sucesso, né? Então a gente vai buscar essa série de fatores, desde a escolha da semente, escolha da cultivar, diversificar minha época de plantio para a gente diluir esses riscos, entender a região que eu estou situado, se eu tenho maior presença de brusone, se eu tenho mais chuva no florescimento, o meu problema é giberela, a gente tem ferramenta para isso, e buscar também cultivares de alto teto produtivo para a gente subir a média da nossa lavoura. Então hoje, dentro desse cenário, a UR junto com a Strobel tem inúmeras ferramentas para a gente ter sucesso e rentabilidade com a cultura do trigo, né? Então a gente espera retomar essas áreas que foram reduzidas nessa safra, né? Sempre buscando entendimento que o trigo, olhando o sistema, com planejamento, a gente possa ter mais rentabilidade. Bom, perfeito, Lucas. Acho que praticamente está fechada essa resposta, mas trazer um paralelo, né? A gente sabe das dificuldades da produção de trigo aqui no Rio Grande do Sul, mas também fazer um contexto, tá?
que é um contexto sobre o mercado, tá? Hoje o mercado está precisando diversificar e a gente vem fazendo cada vez mais isso. A própria canola entrando no sistema, ela é uma aliada do trigo, porque é onde você tem uma rotação de culturas e você implementar trigo na próxima safra, você tem um ganho de 4 ou 5 sacos no mínimo de potencial produtivo. A monocultura de trigo sobre trigo, ela nos logra potencial produtivo, sim, entendemos e trabalhamos para ter trigos que se encaixem nisso. Temos cultivares como soberano, selvagem, blindado, que se adaptam bem a este ambiente, mas a gente precisa entender que sim, a diversificação e novas culturas são importantes. E também traçar um paralelo que a escolha da genética ela é indispensável. Ela é parte-chave, histórico da área, contar com o time da UR. O produtor que aqui nos assiste, ele tem no nosso guia de cultivares ou no site da UR o contato de todo o nosso time de consultores, do nosso time comercial, do nosso time de pesquisa, para que ele acesse e nos contate, que ele nos passe em 3 ou 4 perguntas básicas: aonde ele está plantando, que altitude é, qual o histórico da área, qual a cultura antecessora, nós conseguimos direcionar a melhor cultivar para que ele tenha maior taxa de assertividade e lá na frente ele consiga ter sucesso com a cultura. Porque a gente sabe o quão grande tem sido os desafios de produzir no Rio Grande do Sul. Não só trigo, a gente vem vendo o cenário nas últimas 5 safras de seca. Eu vim agora, a gente veio de Passo Fundo aqui a Panambi, para gravar esse podcast tão especial, mas as lavouras de milho estão sentindo. Essa chuva de 5, 7, 10 milímetros que a gente pegou não é suficiente para um milho entrando em período de pendoamento. E a gente tem vivido isso todos os anos. A soja, o mesmo cenário. Sofrida, tá agarrada, tá frio, agora esquentou, que vem a chuva. Só que a gente vem vivendo um cenário de safras cada vez mais ajustadas, de produtividades baixas e que a gente precisa ser cada vez mais eficiente. E eficiência passa pela diversificação, de semear o nosso inverno. Hoje o produtor tem que entender, e eu vivi isso há alguns anos atrás, onde o produtor chegava para nós e dizia: Thiago, eu não vou plantar trigo porque eu tenho uma rentabilidade muito boa com a soja. A soja estava 150, 160 reais a saca. Hoje, no cenário que nós vivemos, onde a gente não tem conseguindo alcançar altos tetos produtivos, porque a nossa indústria é a céu aberto. Hoje, seja trigo, seja soja, seja milho, seja canola, o que o produtor colocar no solo é uma indústria a céu aberto e nós precisamos diversificar, e essa diversificação passa pela gestão estratégica do nosso inverno, seja com aveia, seja com trigo, seja com canola, seja com a cultura que for. O produtor hoje, ele precisa contar com a cultura de inverno para gerar renda, fluxo de caixa, diluir custos, minimizar uma dessecação de uma área parada frente a uma área de trigo. Só aí nós temos uma diferença, Thiago, que a gente pode sair de 150, 200 reais de uma dessecação para R$1.000 de uma dessecação de uma área parada que não teve plantio de trigo ou de uma cobertura de inverno. E isto faz parte de toda uma gestão estratégica, que é um recado que a gente gostaria de deixar para o produtor. Hoje está apertado, hoje está difícil, a gente sabe disso, a gente vive isso. O nosso programa de pesquisa, os nossos consultores, todo o nosso time sabe, entende no que mais dói e aonde nós podemos ajudar, e queremos e estamos trazendo soluções inéditas para o produtor. Então, realmente, nesse contexto que a gente vive de cenário de agronegócio, de preços das nossas commodities, do nosso grão, do nosso resultado cada vez mais baixos, a gente tem que entender que faz parte da gestão da produtividade diversificar e ter renda o ano inteiro, ter fluxo de caixa, gerar receita, ter grão, porque senão, cada vez mais, essa conta vai ser apertada. Certo, eu queria deixar agora aberto o microfone para vocês fazerem as considerações finais. Bom, eu vou fazer o fechamento, vou passar para o Lucas, passo para o Valério também, e aí no final faço as considerações. Eu quase fiz as considerações aqui finais agora, mas é um recado importante para o produtor, então acho que o Lucas pode começar e na sequência a gente vai dando continuidade. Perfeito. Não, realmente dizer para o produtor que ele
aposta na cultura do trigo, aposta nos cultivares OR genética, então a gente cada vez mais busca uma genética de ponta para trazer mais segurança para ele. A gente sabe que os números são inúmeros desafios para a gente estar produzindo alimento, e a gente como time aí está totalmente disposto e aberto para estar auxiliando ele para o melhor posicionamento, a melhor cultivar que atende à realidade da propriedade dele para realmente trazer rentabilidade, né? Então vale também a gente ressaltar que, por mais que o ano foi difícil, a gente tem bons resultados de produtividade, né? O que mais nos alegra, que em conversas com produtores, em visitas a propriedades, a parceiros, aí a gente tem conseguido bons resultados com a cultura do trigo, né? Então, somente agradecer aí a parceira da Strobel de mais um ano, está podendo aqui conversar com eles e deixar nosso agradecimento aos produtores que apostam na genética OR e contem conosco aí para a gente produzir cada vez mais e ter mais rentabilidade com a cultura do trigo. Bom, o meu recado vai direto para o produtor, tá? Numa linha que ele precisa ter cada vez mais claro que trigo não é tudo igual, tá? Então o produtor precisa ter isso claro, trigo não é tudo igual. Ele precisa cobrar o seu agrônomo, o cara que atende ele, de entender características de qual cultivar que vai atender melhor a área dele, tá? E precisa entender que das mais diversos cultivares que existem no mercado, sempre vai ter uma que vai atender melhor esse produtor. Só que simplesmente escolher uma cultivar não é premissa de sucesso, tá? A gente precisa entender, o produtor precisa entender que na prática, se a gente for fazer uma relação, a genética, a cultivar, ela é responsável basicamente hoje por 50% do sucesso da produtividade do que o produtor vai colher, do que ele almeja colher. Só 50%. Onde é que está os outros 50%? Os outros 50% é papel do produtor. Quando ele entender isso, ele vai ter mais sucesso lá na frente. Se a gente pensar hoje no tiro de corrida, fazer uma relação com o carro, a genética ela é parte essencial, porque ela é, por exemplo, o motor de um carro. Só que só de motor aquele carro não tem sucesso. Ele precisa de todas as outras engrenagens, precisa que os pneus estejam bem e todos os demais parâmetros hoje que dão o sucesso para um carro, ele precisa que esteja tudo devidamente correto e balanceado. Se a gente for pensar na lavoura de um produtor, ele está com a melhor genética, perfeito. Mas se ele não trabalhou fitotecnia, se ele não trabalhou parte física, química de solo, se ele não trabalhar manejo, seja de base, seja de cobertura, não vai entregar sucesso lá na ponta. Então, muitas vezes a gente vê cenário de que um produtor, ele colhe 10, 15 sacos a menos do produtor vizinho com a mesma cultivar. E aí? Será que ele fez a parte dele? Não fez. Ficou devendo. Aí a culpa é do trigo, não do que ele deixou de fazer. Então, o recado é esse. O produtor ele precisa entender, primeiro, escolher a cultivar certa. E segundo, ele tem que fazer a parte dele. Se ele não fizer a parte dele, não adianta reclamar do trigo da cultura. São pontos essenciais. A genética entrega muito, ela é essencial, 50%. O resto, o produtor precisa fazer a parte dele. Perfeito. Muito boa essa reflexão, Igor. E traz um contexto, né? Se nós formos traçarmos um paralelo e olharmos lá para 2015, 10 anos atrás, qual produtor gostaria de voltar os rendimentos que tinham lá em 2015? A gente vê o quanto a genética tem evoluído. E isso são inúmeros os fatos. Mas passa pelo capricho. Passa pelo triticultor. O produtor de trigo que realmente sabe produzir trigo. E a Strobel aqui, especialista, deixar o nosso muito obrigado. E hoje a gente vem colhendo resultados que vem nos surpreendendo. Nós estamos colhendo trigo em Passo Fundo, estamos em plena colheita, né? Aqui a região Panambi acho que praticamente já está zerado. Mas a gente vem colhendo trigo de mais de 6 mil quilos. Tá? Nós estamos colhendo Ferrari e blindado. Fechamos uma área de blindado de 104 hectares com 96,5 sacos por hectare. Estamos fechando uma área de Ferrari com mais de 100 sacos em 140 hectares. Onde é que está a diferença? Manejo. E aí foi aquilo que o Igor trouxe para nós. Capricho, cuidado, carinho. Então tem muito a ver. A gente sabe que o produtor está descapitalizado, que não está fácil,
Mas para quem for plantar trigo sim dá dinheiro, é peça fundamental, desde que a gente construa uma base. Bote o asfalto para esta Ferrari poder andar, que não é só a genética, que o produtor também precisa entender que tem o outro lado e tem o lado da construção para que a gente consiga atingir esse alto potencial produtivo. Então fechamos aqui trazendo esses paralelos. No Paraná, por exemplo, nós tivemos gladiador de 115 sacos em área comercial de mais de 100 hectares. 115 sacos são 7 toneladas de trigo por hectare produzida no Brasil. Se a gente vai para o Cerrado, é comum colhermos 8, 9 toneladas de trigo. Por quê? Mudamos o sistema de produção, entendemos que o trigo não é uma cultura que vai produzir com baixo investimento, e sim que a gente precisa fazer o básico bem feito, com capricho, as premissas básicas de agronomia para que a gente tenha sucesso lá na frente. Então, para aquele agricultor que está nos escutando, sim, trigo dá dinheiro. É fazer bem feito, é fazer com capricho, é com carinho, é com amor, é com cuidado que vai fazer com que esta lavoura lá na frente nos dê resultado. Então, deixar essa mensagem final para os nossos amigos produtores, agradecer aqui aos parceiros da Strobel Sementes por mais uma vez poder estar sentado nessa cadeira, podendo trazer assuntos tão pertinentes, tão relevantes e que vão construir aí a base, esse nosso asfalto para uma safra de sucesso no próximo ano, que tenhamos uma safra de soja, de milho abençoada e que, assim como essa, a gente tenha safras cada vez melhores com a cultura do trigo, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o nosso Brasil, que é peça importante que a OR faz parte. Tá bem? Obrigado. Em nome do podcast, eu gostaria de agradecer a presença do Lucas, do Igor, do Maicon. Nos sigam nas redes sociais. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Prosa de Lavoura.